boa noite. Nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Cleisa Cartacho. Na noite de hoje nós vamos conversar com Habib Alexandre de Araújo. O Habib é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Acre e atualmente é chefe da Divisão de Controle Ambiental da Gerência de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Rio Branco. Boa noite, Habib, tudo bom? Boa noite, Cleisa. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso tê-lo conosco aqui. Habib, vamos começar falando para a gente o objetivo ou o papel da Divisão de Controle Ambiental da Prefeitura de Rio Branco. Bem, a Divisão de Controle Ambiental da Gerência de Desenvolvimento e Meio Ambiente, ela tem a principal finalidade de, como o próprio nome diz, já controle ambiental, controlar e monitorar e fiscalizar os recursos naturais, né, do território, ou seja, da área Rio Branco, tanto na zona rural como na zona urbana. Como também fiscalizar e monitorar as ações ou atividades de empresas ou a própria população, de ações que podem causar impacto negativo ao meio ambiente. Isso significa fiscalizar as ações da população e das empresas que tragam algum efeito negativo, por exemplo, poluição de igarapés, queimadas. Sem dúvida, né? Uma das principais atuações que nos próximos 3, 4 meses, né, agora, é a questão das queimadas. É um problema que a gente tem que enfrentar e que a gente está concentrado quase que 100% na solução ou pelo menos minimizar os impactos que essas queimadas podem causar à população, ao meio ambiente também. Habib, isso é uma questão muito de cunho cultural da população, né? Fazer a queimada no fundo do quintal, queimar folha, queimar lixo. Como é trabalhar essas questões com a população? É verdade. Na verdade, o que a gente sempre imagina que o que é tradição, né, cultural, o que é tradição, a gente deve levar em consideração. Mas eu acho assim, um dia desse eu estava conversando com um amigo meu e ele falou uma coisa bastante interessante. Será que uma coisa que faz mal para a gente é considerada tradição? É considerada cultura para a gente? Então, na verdade, a queimada ela causa um dano irreparável para o meio ambiente, principalmente para a saúde da população e a gente vê quase que diariamente crianças entrando nos hospitais, doentes e com os sintomas basicamente causados por algum motivo, causados pelas queimadas urbanas, né? Principalmente na cidade de Rio Branco, na zona urbana de Rio Branco. E essa época você já tem detectado muitos focos? Já tem denúncias? Como é que Cleisa, é a situação atual na cidade de Rio Branco? Olha, a gente recebe denúncia quase que minuto a minuto, né? Ou seja, a população ligando para a gerência de meio ambiente, denunciando que o vizinho ao lado, né, está queimando terreno baldio, né, e que gostaria que nós fôssemos resolver o problema, né? E esse tipo de denúncia a gente recebe a todo momento, a todo dia, durante a semana, os finais de semana. Ou seja, nos próximos 3, 4 meses, como eu acabei de falar, é muito constante, vai ser muito comum a gente ouvir, ou seja, a gente receber esse tipo de denúncia da população de Rio Branco. E qual é o procedimento quando é feita a denúncia e quando vocês constatam? Cleisa, na verdade, a nossa intenção principal na gerência, ou seja, a Prefeitura de Rio Branco, através do prefeito, através do secretário, é que a gente tome a medida de orientar. Ou seja, a gente, na verdade, quer conscientizar primeiro, né? Mostrar para a população a importância de você não queimar nas suas residências, né? Mostrar os riscos que isso pode causar para a saúde das pessoas, a saúde das crianças e a saúde da população e ao impacto negativo que isso tem com o meio ambiente. E com relação às queimadas rurais, isso é uma ação de vocês também, esse tipo de fiscalização? Seria, né? Seria se a gente tivesse uma estrutura, né? O prefeito está fazendo o maior esforço, junto com o secretário Arthur Leite, para que a gente possa ter estrutura, para que no futuro a gente possa também atuar na zona rural. Mas no momento, a nossa atuação com relação ao fogo, com relação a queimadas, ela se dá basicamente na cidade de Rio Branco.
Vocês têm campanhas, Abib, para trabalhar essa questão da conscientização, da educação da população? Como é que vocês estão pensando esse tipo de trabalho? Tá, até respondendo um pouco, continuando aquela tua pergunta com relação a quais são os procedimentos, né? O fiscal vai no local, vai em loco, ele verifica a veracidade da situação e tenta falar com quem causou aquele impacto, né? Fala, mostra a lei, mostra que aquilo é proibido, de que a lei 13.330 de 99 está muito claro no artigo 112 de que é proibido queimar a céu aberto. Então é proibido e não tem outra, né? Ou seja, as pessoas não podem queimar nas suas residências. A lei está clara. E a gente mostra que aquilo não é bom, aquilo pode causar um impacto no meio ambiente, causa problemas na saúde das pessoas. E a gente, na verdade, o procedimento seria de dar um auto de advertência, um termo de advertência para aquela pessoa, né? E nesse termo de advertência vai estar constando que ela está proibida de fazer isso, isso e aquilo. E que na reincidência dessa prática, dessa ação, né, de queima de resíduos, ela poderá receber uma multa. E essa multa ela se torna pesada, né? Dependendo da multa, pode chegar até R$4.000. Isso é bom que as pessoas saibam, porque quando mexe no bolso, o pessoal fica mais preocupado. Mas na verdade a gente está querendo evitar isso, mas um papel de educação. Se houver o papel de educação, como nós estamos tentando fazer, e essa mesma pessoa for reincidente, ela pode pegar uma multa simples, que pode ser de R$2.000, ou pode ser uma multa de R$4.000, ou seja, ela pode estar poluindo, e esse poluente, se ele for tóxico, se for mal, se fizer mal para a saúde, essa multa pode chegar nesse valor dobrado de R$4.000. É importante que as pessoas saibam disso, porque muitas vezes as pessoas queimam o lixo naturalmente sem ter a noção de que aquilo ali é uma forma de poluição do ambiente, que aquilo ali é um ato que infringe uma lei que existe. As pessoas uma grande parte das pessoas não tem essa noção. Sem dúvida. É por isso que a ideia nossa é tentar educar, tentar conscientizar e, ao mesmo tempo, tentar mudar a atitude dessas pessoas. Eu acho que o mais importante, o que a gente busca na Semeia, na prefeitura, é tentar mudar a atitude das pessoas. Poxa, para que queimar? Se a gente tem a opção de colocar o lixo lá na frente da casa e a Censul, um órgão da prefeitura, passar e recolher. Para que queimar? Não tem por que queimar. Se é tradição, vamos mudar essa tradição, né? Essa tradição está fazendo mal às pessoas, está fazendo com que as pessoas adoeçam, está causando impacto no meio ambiente. Então, por que não mudar agora? Vamos criar uma boa tradição. Com toda certeza, uma boa tradição e saudável, né? Saudável, sem dúvida alguma, porque a gente já vê uma grande entrada de crianças, de idosos nos hospitais em decorrência da fumaça, né? A gente já vê na cidade de Rio Branco uma grande quantidade de fumaça durante o dia, né? Abib, uma outra questão da fiscalização ambiental, e que é um tema muito atual, principalmente em Rio Branco, que a gente tem ouvido falar sobre as agressões feitas ao Igarapé São Francisco. Perfeito. Né? Vocês trabalham também com nascentes, com igarapés, com rios, fazem essa fiscalização também? Dentro da gerência de desenvolvimento do meio ambiente, tem um setor chamado de recursos naturais, né, que trata diretamente com essa questão, ou seja, tentar preservar o que nós temos de mais precioso, né, que é a água, e principalmente o nosso Igarapé São Francisco, que é o igarapé que passa toda a cidade, ou seja, corta toda a cidade de Rio Branco, e que é um dos mananciais super importantes para a nossa sobrevivência. Ou seja, se a gente não preservar o Igarapé São Francisco, futuramente a gente poderá ter problemas sérios de abastecimento de água. Então a Secretaria, a Gerência de Meio Ambiente, ela tem várias atividades, inclusive alguns dias atrás, vocês devem estar lembrados, nós tivemos o seminário do Igarapé São Francisco, onde foi discutido os principais problemas e o que nós podemos fazer para solucionar alguns desses problemas. Mas o que a gente percebe de mais agravante, de mais impactante no São Francisco, com relação ao controle ambiental, é o depósito de lixo. Ou seja, as pessoas acham que a tradição é de ficar de costa para o igarapé, para o rio,
as costas a gente tem que jogar lixo, né? A frente a gente tem que zelar, mas as costas não. E a gente está tentando fazer um trabalho de educação ambiental para que a gente mude essa atitude das pessoas, que o Igarapé São Francisco tem que ser preservado. Para você ter uma ideia, foi feito, algumas semanas atrás, né, foi feito um mutirão dentre os vários órgãos da administração municipal e estadual, e inclusive o povo, a população, servidores públicos. Nós fizemos um grande arrastão no Igarapé São Francisco, onde nós recolhemos toneladas e toneladas de lixo, né? Hoje você faz uma visita, você imagina que está tudo limpo, né? Como a gente deixou, mas não, está até pior, ou seja, a população não entendeu ainda de que preservar o Igarapé São Francisco é preservar a sua condição, a sua existência, né? Mesmo retirando o lixo, continuam jogando mais lixo. As pessoas continuam jogando lixo dentro do Igarapé São Francisco. É inacreditável, mas acontece. Habib, nós vamos para um rápido intervalo. Eu quero continuar no segundo bloco um pouco mais essa conversa sobre o Igarapé São Francisco. Nós voltamos já já. Aguarde só um pouquinho. Nós estamos de volta aqui no Ideias da Aldeia, conversando na noite de hoje com a Habib Alexandre de Araújo, o chefe de divisão de controle ambiental da Gerência de Desenvolvimento e Meio Ambiente de Rio Branco. Habib, no primeiro bloco nós estávamos falando sobre a ação de vocês no Igarapé São Francisco, e você nos falava sobre uma atividade de limpeza do Igarapé. O que foi de mais estranho que vocês conseguiram retirar de lá do Igarapé São Francisco? Cleisa, na verdade a gente conseguiu tirar as coisas mais estranhas que você pode imaginar. Muitas coisas estranhas. Muitas coisas estranhas. Inclusive, uma das coisas estranhas foi uma geladeira, por exemplo. Encontrar geladeira, encontrar fogão, né? Encontrar até pedaços de asfalto, né? As pessoas tiram os asfaltos das rodovias e jogaram no Igarapé São Francisco. Isso é bem notório. Muitos plásticos, né, muitas latas, mas o mais estranho é essa coisa da carcaça de geladeira e de fogão. A gente encontrou isso, sim. As pessoas não se contentam em jogar só pequenos objetos, lixo, acabam jogando. Pela tradição das pessoas, né, entre aspas, elas acham que o Igarapé, passando ao fundo de sua residência, é um lixo, né, é um lixão, né? Habib, outro aspecto da poluição ambiental, a questão do destino de lixo. Como é que atua a divisão nessa questão? Uma pessoa que vê outra jogando lixo às margens do Igarapé, ou jogando lixo, depositando lixo num terreno baldio ou numa área qualquer, isso também seria função de vocês? Sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive, a gente gostaria até de aproveitar a oportunidade aqui no seu programa e falar para a população que, por favor, denunciem, né? Denuncie o vizinho. Se o vizinho está fazendo alguma coisa que está causando algum problema à sua saúde e ao meio ambiente, nos telefone. A gente vai, inclusive, nós podemos deixar o nosso telefone de contato, que é 3228 5765, né? Por favor, nos ligue, que assim que a gente tiver, né, a disponibilidade, a gente vai tentar resolver o problema. Isso é importante para que as pessoas tenham a certeza de que elas podem contribuir com o ambiente, com o meio ambiente, né? Porque é o compromisso de cada um ajudar a melhorar o seu bairro. Começa pela casa da gente. Sem dúvida nenhuma. Né? E aos poucos a gente ajuda o planeta. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, a gente até aconselha, né, que as pessoas que por acaso tiverem lixo nas suas residências, por favor, coloque em frente da sua casa e nos telefone informando desse lixo, que a gente vai tentar fazer uma parceria junto com a Censur, e a Censur, eu tenho certeza que ela vai lá e vai recolher esse lixo e evita das pessoas estarem queimando, né? E isso é uma alternativa que a gente está dando. Então a gente gostaria que a população ficasse consciente de que
Se não queimou, a gente tem uma alternativa de pegar. A gente pode até não pegar no mesmo dia, né? Por questão de estrutural. Mas a gente vai fazer o possível de pegar essa quantidade de lixo assim que a gente tiver disponibilidade de estrutura ou de material. Habib, um outro problema muito frequente nas cidades é a poluição sonora. Aqui a gente tem muitos ambientes em Rio Branco que tem esse problema. Muito, Cleisa. Quem são os principais, os mais problemáticos, assim? Que tipo de estabelecimentos? Olha, muitos. Inclusive, se a gente for fazer um ranking das denúncias que a gente mais recebe junto à população e Ministério Público, é a poluição sonora. Né? Não é nem a poluição atmosférica no caso da queimada. Por quê? Porque a queimada ela acontece em algum período do ano. Só que essa poluição sonora, ou seja, ruído, de som, de alto-falante, ela é constante, ela é diária. A denúncia, a gente recebe 3, 4, 10 denúncias diariamente durante todo o ano. Né? Além da gente receber a denúncia por telefone da população, ela também vai na secretaria fazer a denúncia. Mas também existe outro meio da população ir diretamente no Ministério Público fazer a sua reclamação, e o Ministério Público requisita que nós façamos uma visita na casa da pessoa que causou aquela poluição sonora, e a gente faz um relatório, né, e explica toda a situação para o Ministério Público, e em seguida o Ministério Público tenta tomar as providências que são cabíveis a ele. É mais problemático a questão em residências, em bares? Quais são os que trazem o maior número de denúncias para vocês? Se for pela quantidade, pela importância é diferente, mas pela quantidade é residências, né? Normalmente é assim, o vizinho liga para a gente dizendo que ou seja, uma pessoa ligando dizendo que o vizinho está com som muito alto e que não consegue dormir, não consegue relaxar, não consegue descansar na sua casa, ou que a sua avó está com um problema muito sério de saúde, pessoa idosa, e o vizinho está exagerando no som. Isso é muito frequente, é muito comum a gente receber esse tipo de denúncia lá na gerência. Agora, Habib, tem uma legislação para isso. Qual é a melhor forma que o vizinho tem de ouvir o seu som sem incomodar o outro? O que a legislação prevê? Tem um horário específico que o volume não pode ser muito alto? Perfeito. A legislação diz o seguinte, que das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã, ela não pode ser incomodada em nenhum aspecto. Ou seja, nenhum barulho e nenhum volume, certo? Das 10 da noite, ou seja, das 22 horas até as 6 horas do dia seguinte, a legislação reza que tem que ser sossego total, né? O que a gente, na verdade, o nosso procedimento, na verdade, é o seguinte, que quando a gente recebe uma denúncia dessa, a gente vai em loco, vai na residência da pessoa que está causando aquele problema, e a gente faz, na verdade, uma espécie de aferição, marcação do seu som, né? A gente leva um aparelho chamado decibelímetro, e que a gente mede os decibéis, ou seja, a quantidade de som emitido pelo aparelho. E a gente deixa uma marcação onde aquela pessoa ela não pode ultrapassar daquele volume. Se ela ultrapassar, ela vai se tornar uma pessoa reincidente, e reincidente ela está passível daquelas multas que a gente falou no primeiro bloco. E como é o tratamento com os estabelecimentos comerciais, tipo bares, restaurantes, lanchonetes, que abusam do volume do som? O procedimento é o mesmo, até porque a lei é a mesma, né? A lei ela reza não só para a população em geral, como também para os donos, ou seja, para os industriais, para os comerciários, né? Nós vamos lá fazendo a marcação e, caso na residência, acontece o mesmo procedimento. Em alguns casos, a gente aconselha, né, que eles façam adaptações. Por exemplo, se tu tem uma residência, se tu tem um bar próximo à tua casa, ao lado da tua casa, e você fizer uma denúncia dizendo que aquele bar está te causando um problema, né, de poluição sonora, nós vamos lá, lavramos um termo de advertência para aquela pessoa, e nesse termo de advertência consta que
ele tem que fazer algumas adaptações, ou seja, tentar abafar ao máximo, filtrar ao máximo o som que é emitido para fora do ambiente. Assim, ele consegue trabalhar. Se ele não fizer essas adaptações, ele está passível do seu empreendimento ser interditado ou suspendido das suas licenças. E tem a garantia do sigilo de quem denuncia? Tem sim. Na verdade, a gente sempre pergunta pelo requerente, né? Quem é a pessoa que está solicitando. Até porque para a gente é importante, porque é um dado a mais para a gente, né? Até para a gente confrontar depois, futuramente, o nome das pessoas. Mas nada que cause nenhum transtorno para essa pessoa que está fazendo a denúncia. Ou seja, se uma pessoa quer denunciar, mas não quer ter problema com o vizinho, não tem... Sem problema nenhum, né? A gente recebe a denúncia e emite, ou seja, vai ao local para emitir o nosso parecer. Habib, como é que vocês trabalham toda essa gama de ações, que é uma coisa muito ampla, com parcerias? Porque tem o órgão estadual de meio ambiente, tem o próprio IBAMA, tem o Ministério Público. Como é que é a atuação de vocês junto a esses órgãos? Bem, logo que nós entramos na prefeitura esse ano, né, a nossa estrutura ela era muito pequena, ou seja, nós tínhamos apenas 5 fiscais. Né? Nós somos pequenos ainda, né, mas nós tínhamos apenas 5 fiscais para fiscalizar toda a zona urbana de Rio Branco, porque a zona rural para a gente ainda fica um pouco complicado, né? Mas com o esforço do prefeito, com o esforço do Arthur Leite, nosso secretário, nós conseguimos agora admitir mais 2 pessoas, através de concurso público, mais 2 pessoas para nos ajudar. Mas você pergunta, é suficiente? Não, está longe de ser suficiente, todo mundo sabe disso, né? Mas foi um esforço muito grande que a gente teve e a gente conseguiu, né? Isso vai ajudar bastante a gente a tentar solucionar alguns problemas cotidianos que a gente tem na divisão de controle ambiental. Mas uma outra alternativa para tentar solucionar esses problemas são as parcerias, né? A gente tem uma parceria forte com o IMAC, a gente vai ter uma parceria com o IBAMA e principalmente com o Pilotão Florestal. Hoje o Pilotão Florestal é o nosso principal parceiro, não só na poluição sonora, questão de queimadas, mas em todas as ações que a gente precisar do Pilotão Florestal, a gente tem sempre a parceria deles. A questão da educação, você falou que tem feito junto às pessoas quando no momento da fiscalização. E a gente sabe que tem um importante trabalho de várias secretarias na prefeitura de educação. Vocês têm ajudado também, tem algum trabalho também previsto para as escolas, para trabalhar com crianças, com jovens nesse sentido, na questão da educação, de forma a prevenir esses problemas no futuro? Sem dúvida nenhuma. Nós temos, além dessa nossa gerência, desse setor de divisão de controle ambiental da gerência de meio ambiente, a gente tem uma outra gerência chamada de educação ambiental, super importante, fundamental para um trabalho desse, ou seja, há um trabalho, principalmente hoje, da educação ambiental, principalmente nos bairros, né? Ou seja, uma turma de jovens, né, bem treinada, bem formada, que vão nos bairros para tentar passar um pouco do que é educação ambiental para a população, mostrar para a população o que é preservar o meio ambiente. Isso para a gente é fundamental. A gente tendo essa educação ambiental eficiente e que as pessoas tomem consciência da importância dela, nós do controle ambiental, no futuro a gente vai perder o emprego, porque não vai ter nada para fazer em Rio Branco. Mas a gente sabe muito bem que é um trabalho de formiguinha, é muito difícil. Nós chegamos à conclusão de que não basta fazer um trabalho educativo nas escolas com as crianças. A gente tem que fazer também com os pais, junto à comunidade, falar com o pai e com a mãe, porque não basta o filho falar para o pai ou para a mãe que as coisas, o que ele está fazendo está errado, né? Alguns têm a consciência de dizer, obrigado meu filho, muito bem, mas outros não, outros relevam a informação da criança. Então, além da gente ter essa questão de educar nas escolas, a parte de educação ambiental, a gente está muito forte nos bairros, tentando conscientizar a população em loco, nos bairros. E vamos mais uma vez dar o número para denúncia, é 3228-5765. Então, se você vê alguém jogando lixo na margem do Igarapé, na margem do rio, se vê alguém queimando lixo,
Liga para 3228-5765 aqui em Rio Branco, não é isso? Muito bem. E Habib, nós agradecemos muito a tua participação. Esperamos sucesso lá para a divisão. Cleisa, eu só queria um tempinho, se eu... Né, fique à vontade. Na verdade, nos próximos dias, né, a gente está lançando um programa em parceria com o IMAC, com o IBAMA, Pilotão Florestal, Ministério Público e outros órgãos relacionados à questão ambiental. A gente está lançando um programa contra o fogo, né, para os próximos 3, 4 meses. Ou seja, e a gente queria aproveitar a oportunidade e agradecer pelo convite feito de vocês e falar para a população de que engaje na nossa campanha, porque vai ser muito importante, porque sem a participação da população, não adianta várias instituições se reunirem, se planejarem para tentar apagar o fogo que não vai apagar. Então a gente pede à população que se conscientize dessa importância e que, se vê o vizinho jogando lixo ao lado, fale para ele da importância, mostre para ele que ele está causando um mal, não só para ele, mas para as famílias da comunidade, como também para o meio ambiente em geral. Sem dúvida alguma. Então vamos convidar a população a participar nessa ação. Habib, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Obrigado a vocês. E nós ficamos por aqui com mais um Ideias da Aldeia, lembrando que chegamos às 22 cidades do estado. Uma boa noite, até o próximo programa.